Oi, eu sou Vanessa, sou editora do José J. Veiga na Companhia das Letras e para mim é uma alegria participar dessa reedição das obras completas do autor. A gente começa com 2 livros bastante importantes do Veiga, que é o romance A Hora dos Ruminantes e Os Cavalinhos de Platiplanto, que é um livro de contos. Para esses 2 primeiros títulos, nós convidamos 2 autores da casa, o Silviano Santiago e o Antônio Arnone Prado, para fazer o prefácio dos livros e eles gentilmente aceitaram o convite para fazer esse vídeo comentando sobre a obra do autor e é isso que vocês vão ver agora. José J. Veiga, conhecido também como JJ Veiga, e os amigos o chamavam simplesmente de Veiga, é um dos mais instigantes e notáveis prosadores da literatura brasileira na segunda metade do século XX. Ele tem como companheiros de geração outros prosadores notáveis, vou citar apenas mais 3, Lígia Fagundes Telles, Altran Dourado e Osmans Lins. E eu faço essa citação de nomes porque é interessante notar que cada um vem de um determinado estado. Quer dizer, Lígia paulista, Altran mineiro, Osmans Lins pernambucano e JJ Veiga, o Veiga goiano. E o interessante de tudo é que todos eles têm marcas muito nítidas do estado ou da cidade natal. Podem-se ver na prosa de Veiga palavras que são típicas, né, do linguajar goiano. E também a mesma coisa a respeito dos outros. Curiosamente, o mais universal dos 3 é o que mais distante se encontra do chamado Sul Maravilha, que é o Veiga. E por que Veiga tem uma prosa tão universal? Eu diria que é pelo fato de ele ter trabalhado um dos temas mais importantes do século XX, que é a questão do conflito, da violência. Em Veiga está sempre tematizado isso que eu chamo de divergência na contiguidade. Quer dizer, é difícil ser contíguo no mundo moderno. É difícil estar junto no mundo moderno. Este estar junto no mundo moderno sempre gera conflito. Pode gerar conflitos, por exemplo, de caráter familiar. O primeiro conto de Os Cavalinhos de Platiplanto, que é um livro sobre o qual eu quero falar com vocês hoje. O primeiro conto se chama A Ilha dos Gatos Pingados, e é exatamente a divergência dentro dos núcleos familiares, numa pequena cidade do interior. E pode ser ainda o conflito comunitário. Esse conflito comunitário está muito bem descrito no conto Uma Usina Atrás do Morro, onde a fundação de uma usina, de uma fábrica atrás do morro, né, afeta completamente a tranquilidade e a harmonia de um pequeno povoado. Mas antes de entrar na análise desses contos, né, desses 2 contos que estão nos Cavalinhos de Platiplanto, eu gostaria também de chamar a atenção para o conflito pode ser interno, pode se dar no íntimo do próprio protagonista. É o caso, por exemplo, de Os Cavalinhos de Platiplanto, onde, não é, o conflito é gerado pela falta. E essa falta de um objeto que teria sido lhe oferecido pelo avô, um cavalinho da fazenda de Platiplanto. Como o avô morre e ele nunca recebe esse cavalinho da fazenda de Platiplanto, fica essa falta, e essa falta deseja. E esse desejo nunca é realizado. Ele será realizado, e é um dos mais belos contos de Veiga, na minha opinião, ele será realizado no sonho. Pelo que vocês estão vendo, uma das razões da atualidade do Veiga é o fato de ele permitir, de um lado,
uma leitura de caráter sociológico e, por outro lado, uma leitura de caráter psicanalítico. E essas duas leituras confluem para a ideia de conflito, para a ideia de violência, para a ideia de uma divergência na convivência, divergência na contiguidade. Isso foi muito importante para a recepção da obra do Veiga no Brasil, porque ele foi lido, reparem, Os Cavalinhos de Platiplanto é de 1959, mas ele foi lido, estudado, trabalhado e admirado nos anos 1960 e 1970. Por quê? Porque são os momentos duros da realidade brasileira, quando a ditadura militar toma conta do Brasil. Então, na medida em que ele trabalha o conflito, e em que ele trabalha a violência, e em que ele trabalha, e aqui vem a palavra mais importante, o poder coercitivo. Quer dizer, o poder que é coerção, o poder que só compreende só compreende a sua existência através do mando, através da obediência daqueles que são mais fracos e que devem obedecer. Então, ele foi extremamente lido e admirado nos anos 1970, quando a sua obra ganha uma dimensão política ou ideológica extraordinária. Você vê, por exemplo, que, de certa forma, toda aquela dificuldade familiar que existia quando os jovens queriam se liberar do jugo familiar e entrar para a política como ativistas, ela pode ser muito bem explicada pelo A Ilha dos Gatos Pingados, onde você tem, não é, 3 gerações numa família. Você vai ter os mais velhos, o avô, vai ter a geração de meninos e vai ter a geração de bem crianças, que são representados, no caso, pelo próprio avô, os 3 meninos, que é o narrador, Cedil e um terceiro, e ainda por Camilinho. Essas intrigas que são construídas dentro do conto, elas geram a violência de tal forma, não é, que esses meninos são castigados o tempo todo, e castigados de maneira violenta, e são levados a criar o quê? São levados a criar, ao lado da comunidade, uma ilhazinha, uma ilha de gatos pingados, uma ilha daqueles 3 amigos, uma ilha em que, como se fosse mais ou menos meninos brincando com Lego, eles modernizam essa ilha e criam pontes, criam todas as espécies de máquinas e de usinas elétricas, etc., que estarão sendo, de certa maneira, feitas pela ditadura militar, mas é uma modernização exógena, né? É uma modernização que vem de fora, é uma modernização que não é organicamente compatível pelas pessoas que estão interessadas numa melhoria social, numa melhoria política, numa melhoria comunitária. Vocês veem, por exemplo, o conto A Usina Atrás do Morro. É bem semelhante nesse sentido. Aí nós passamos, não é, do núcleo familiar para o núcleo comunitário. A Usina Atrás do Morro é um dos contos também importantes, a meu ver, de Veiga, e, se me permitem uma comparação um pouco ousada, eu diria que era como se os conselheiristas, né, aqueles que seguiam o conselheiro no interior da Bahia, em Canudos, estivessem olhando para a república que era proclamada no Rio de Janeiro. E essa república que será proclamada no Rio de Janeiro será responsável por enviar um canhão Krupp para a destruição do povoado de Canudos. O que Veiga nos dá nesse conto é essa visão, né? Essa visão da resistência, essa visão do sofrido, essa visão dos grupos minoritários, né, que estão sempre sofrendo a pressão do poder coercitivo. E essa visão, portanto, está muito bem expressa em A Usina Atrás do Morro, porque é a comunidade que enxerga, pouco a pouco, não é, forasteiros que chegam, ficam no hotel,
trazem caixotes com máquinas, etc. Para quê? Para, atrás do morro, construírem uma usina. E essa usina, pouco a pouco, vai abafando a cidade. Vai abafando a cidade, transformando completamente a vida comunitária, a tal ponto, né, que o narrador do conto, que é um menino, ele sai da cidade. Quer dizer, nós estamos vendo aí, então, uma bela imagem para o exílio, o sofrimento e a esperança. Mas isso era uma leitura de Veiga nos anos 70. Eu acho que hoje nós devíamos nos esforçar para fazer uma leitura de Veiga atual, porque Veiga apresenta uma técnica, uma fatura na prosa brasileira que lhe é muito peculiar e que, a meu ver, se encaixa perfeitamente dentro do século XXI. E quais seriam as características, portanto, da prosa de Veiga, ou dos contos de Veiga e romances de Veiga, que poderiam ser interessantes no século XXI? Eu acho que, por um lado, não é, há todo um esforço, depois de Michel Foucault e tantos pensadores, né, em tentar compreender melhor, né, o que é a subjetividade dentro do mundo moderno. Ou seja, como é que o indivíduo enxerga o mundo moderno. E os contos de Veiga são, curiosamente, sempre narrados na primeira pessoa. Quer dizer, é uma primeira pessoa, portanto, que não tem conhecimento pleno dos fatos. E esse conhecimento pleno dos fatos vai sendo lidado pouco a pouco no desenrolar do conto. E vão ser dados através de imagens que todas elas traduzem o quê? O segredo. Quer dizer, acho que não existe tema mais século XXI, a meu ver, do que a noção de segredo, como o poder coercitivo age através do segredo. E então, tanto o narrador de J.J. Veiga, quanto o leitor dos seus contos, ambos são levados, não é, durante o processo de apreensão dos fatos, eles são levados, em primeiro lugar, a conhecer pouco a pouco a realidade dos fatos, os próprios fatos. E à medida que pouco a pouco vão conhecendo esses fatos, mais a violência se volta contra eles. Reparem, por exemplo, a abertura do conto A Usina Atrás do Morro. São dois forasteiros que chegam, não falam a língua portuguesa, ficam, obviamente, naquele lugar onde todo forasteiro fica, que é o hotel, no caso, uma pensão, e trazem consigo não aqueles objetos a que estamos acostumados desde o século XIX, que eram os cientistas que vinham à terra tropical para melhor conhecer nossas plantas, nossos animais, etc. Eles trazem caixotes. E eles trazem caixotes recobertos por lona. E essa lona, na lona, nesse envelope, por assim dizer, né, quase uma carta que eles trazem, nesse envelope é que está o que vai acontecer no conto. E a curiosidade do menino é tamanha que ele, com um canivete, começa a cortar a lona para saber o que ela esconde, qual é o segredo que ela traz. E é o primeiro grande gesto de violência. Aparecem duas pessoas que ele não conhece, mas evidentemente deve ser o casal de forasteiros, que lhe dão um safanão e o jogam contra a parede. Quer dizer, então, o conto de Veiga, nesse sentido, não é? Uma narrativa em primeira pessoa, um narrador que não consegue ter a dimensão total dos fatos, dos acontecimentos, e que exercita a sua curiosidade no conhecimento desses fatos e também no conhecimento do mundo como ele funciona. Esse narrador, então, pouco a pouco entra numa espécie de aprendizado de vida, que é aquilo que eu acho que todos os jovens podem tirar dos contos de Veiga.
E o conto continua, e sempre, não é, através desse jogo de segredos. De repente, aqueles que querem saber o que se passa atrás do morro encontram uma cerca de arame farpado. De repente, aqueles que são fracos e que querem ganhar alguma coisa, possivelmente uma melhoria de vida rápida, não importando se por acaso aquela usina pode trazer o desconforto e pode trazer a divisão dentro da comunidade, passam para o outro lado. E esses que passam para o outro lado, eles se ganham uma personalidade que também é secreta para o narrador. Ele não pode entender como é que eles se tornam tão violentos. Eles ganham máquinas, eles ganham motocicletas. E com essas motocicletas, eles vêm para a comunidade, ou vêm para o pequeno povoado, e atropelam as pessoas. E atropelam as pessoas fazendo, inclusive, ironias. Há uma cena muito bonita também, que é um indivíduo que era um doce de pessoa, que, de repente, está tentando afogar um gato. E assim por diante, não é? De tal forma, o povoado é destruído pelo aparecimento dessa usina, por uma modernização que lhe é estranha, que não nasce de maneira orgânica, ele é destruído por essa usina e aí só resta ao menino escapar, fugir, o exílio. Quer dizer, esses seriam os dois lados a que eu chamei, não é, de a violência, tanto nas relações pessoais quanto na relação comunitária. Mas ainda há um terceiro aspecto também que me fascina no conto Os Cavalinhos de Platiplanto, que é o conto que dá nome ao conjunto, não é? A coleção que está sendo publicada agora. E esse conto, Os Cavalinhos de Platiplanto, ele trabalha em dois níveis diferentes. A primeira parte do conto trabalha de maneira bastante simples, não é? Um fato do cotidiano. Uma criança tem uma inflamação no pé, é preciso lancetar essa inflamação a fim, não é, de que ele seja curado. Então, nós estamos vendo aí, de novo, como é que a violência entra. Não é uma violência, aí no caso, que traria malefício para o menino. É uma violência que traria benefício para o menino. E o menino tem medo, é claro, de ter o dedo lancetado, mas o avô, que é uma figura carismática na obra de Veiga. O avô é sempre aquele lugar da bondade, o lugar da esperança, o lugar de alguém de um ser humano que compreende perfeitamente o que está acontecendo e é capaz, de certa maneira, de apagar esses conflitos, pelo menos na sua violência maior. E o avô, então, promete ao menino, se você deixar que o farmacêutico lancete a sua inflamação, você ganhará um cavalinho da minha fazenda, que é a fazenda de Chove-Chuva. O avô morre logo em seguida, o dedo é lancetado, o menino se cura, fica a promessa do avô, um cavalinho da fazenda de Chove-Chuva. Mas o avô morre e o tio, que fica herdeiro da fazenda, diz que de maneira nenhuma sairá um cavalinho da fazenda de Chove-Chuva. Então, surge no menino essa outra dor, que é uma dor, se me permitem, espiritual. Quer dizer, a falta que ele faz o cavalinho. A falta que ele faz o não cumprimento da promessa do avô. E aí nós temos, então, nesse plano, uma falta que deseja. É a questão do desejo que joga a problemática da violência para outro plano. O plano da intimidade do protagonista, o plano da intimidade da criança.
E essa criança, então, totalmente desiludida, passa a ter um devaneio. Ela pensa durante o dia, fica pensando durante o dia naquele cavalinho que ela não tem. Mas aí, de repente, o conto muda de registro. Vocês talvez tenham visto um célebre filme de Louis Buñuel, que se chama A Bela da Tarde. E nesse filme A Bela da Tarde, se não me engano, é das primeiras vezes em que o cinema mostra dois registros diferentes convivendo. O registro do cotidiano e o registro do sonho. E sem que haja, como nos filmes tradicionais, né, uma espécie de esfumaçamento da imagem no rosto do personagem, indicando que ele vai começar a sonhar. Quer dizer, é um corte, e nós saímos do plano, ponhamos, real, para o plano onírico. E isso se dá no meio do conto de uma maneira fascinante. É um pequeno detalhe, é que o menino, ao escapar no sonho para outros lugares onde o seu desejo poderia ser satisfeito, ele tende a atravessar uma ponte. E Veiga anota, não é uma ponte de atravessar, é uma ponte de subir. Quer dizer, esse detalhe estranhíssimo já coloca o conto num clima de conto de fadas. E é nesse clima de conto de fadas, de magia, de sonho, que pouco a pouco ele vai chegar numa outra fazenda, a fazenda de Chove Chuva. É curioso, né? Plate, planto, chove, chuva. A fazenda de Chove Chuva, onde o fazendeiro é uma pessoa generosíssima, ótima, gentilíssima, que o recebe de braços abertos e lhe diz que ele vai lhe dar de presente um cavalinho. Quer dizer, então, se realiza no sonho, né? Se realiza no sonho aquela promessa. Seu desejo é satisfeito. Quer dizer, basta uma única frase de Freud, interpretação dos sonhos, né? Que o sonho é a realização do desejo. É dessa forma, então, de certa maneira, não é, que essa violência é contrabalançada nos contos de Veiga. E ela é contrabalançada por uma nota de esperança. A esperança do menino em a usina atrás do morro, que é obrigado a se exilar, mas que deixa plantado na sua terra um pacote com dinamite. Um dia ele voltará para dinamitar aquelas coisas. Quer dizer, essa esperança da resistência, essa esperança, não é, que ele traz o sonho, que ele traz o desejo realizado, que é uma marca muito feliz dos contos de Veiga, que por tratarem, em geral, de conflito, de violência, de divergência na contiguidade, seriam por demais pessimistas se não trouxessem essa nota, por assim dizer, utópica.